Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá confortável aí no seu sofá? Tá confortável aí no seu celular? Tá assistindo a gente do trem, do ônibus? Olha, vai começar aqui mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cartas Vivas Podcast. E hoje a gente tá com, cara, uma dupla de convidados aqui sensacional, coisa assim rica, fina que Deus tem nos presenteado. Tô aqui com a pastora Tati, pastor Diego, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Danilo, tudo bem? Todo mundo que está nos assistindo nesse momento, uma alegria estar aqui. É verdade, uma alegria, um prazer imenso estar aqui e podendo compartilhar, né? Na verdade, trocar figurinha, né? A gente estava aqui nos bastidores, né? Compartilhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso, glória a Deus. E assim, gente, cara, com convidados deste calibre, desse tamanho, cara, você precisa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Pega aí teus contatos do WhatsApp, manda pros grupos de família, pessoal que tá discutindo agora da rodada do Brasileirão, manda pra eles lá, fala assim, chega de Vasco, chega de Flamengo, né? Vamos falar do que é bom, manda pra eles os Fala de vídeos. coisa que edifica. Em nome de Jesus, porque o Vasco não edifica ninguém. Não, tá. Né, tá difícil. Tá Eu difícil. sou vascaíno, Eu tá também. difícil. A gente também. também. Tá Mas triste. pior, Botafogo. Tá, Botafogo tá pior, né? E, cara, compartilha o vídeo, deixa o like, cara, é importante pra retenção de conteúdo, é importante pra gente, pro YouTube entender que a gente tá fazendo conteúdos importantes e vai espalhar isso pra mais pessoas. A gente sabe que a gente está numa missão digital, então pessoas podem ser alcançadas e serão alcançadas pela palavra que vai ser liberada hoje. Com um episódio tão importante quanto esse, eu não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores, pessoas que têm nos acompanhado aí já há muito tempo. Quero começar pela Metaltech. Eu estava conversando com vocês da nossa história aqui, né? De que a gente... Aqui era um terreno baldio, a igreja, tinha uma cracolândia aqui, vendiam drogas aqui, mendigos moravam aqui, até que um irmão que é serralheiro aqui da igreja falou assim, pastor, é o seguinte, eu vou dar toda a construção do galpão para vocês. Olha. Que foi a Metaltech. E não foi qualquer construção de galpão. Cara, é uma parada assim de excelência, foi tudo feito com a melhor engenharia, os melhores equipamentos, o melhor preço para a igreja, porque a gente era uma igreja pequenininha. Então ele fez assim, ele nos deu, mas ele faz projetos para igrejas pequenas, igrejas grandes. Que legal. Tem pastores que com certeza vão estar nos assistindo agora. Se você tem um projeto para sua igreja, cara, tem um contato aqui, ó. Aqui embaixo tem um contato da Metaltech. Você entra em contato com eles, faz o seu orçamento. Eles têm, com certeza atendem de uma forma especial igrejas, tem projetos para igrejas especial, né? Entendem a necessidade da sua igreja, vão ter soluções, às vezes você nem sabe o que você precisa fazer, eles têm as soluções lá para você. Então entre em contato com eles. Nosso segundo patrocinador é a FJ Sign. A FJ Sign é toda a estrutura de mídia assim, física da nossa igreja, eles têm feito. Então, eles estão fazendo um projeto agora da nova fachada da igreja. São eles que fazem esses cadernos que eu vou presentear vocês. Poxa, é uma olha agenda. só que legal, já cheguei ganhando presente. Nem falei, já ganhei presente. Já. Hoje Tem, tá bom tem. demais. Porque tem um caderno, eu vou pegar um outro lá Obrigado. pra Legal. não ficar dividindo. Ah, isso aqui é Estiloso, meu, isso aqui é seu. estiloso. Lindo, né? Eles também fazem essas canecas aqui, ó. Olha, as canecas que vocês estão bebendo, eles fazem também. Que E legal. a gente também vai estar presenteando vocês com as canecas da FJ Sign. Olha, eu sou fã de caneca, É, a gente tem coleção a gente lá tem em casa. coleção. Um Que pastor, top, uma obrigado, pastora. gente. Obrigada. E eles fazem serviços gráficos em geral. Deixa aqui bonitinho. Como é que é o nome daquele negócio que eles fazem na fachada? Aqui, ó. ACM. ACM. Fachada de ACM. Top, é top. Top, Fachada fazem de ACM tudo. é top. Fazem tudo. Fazem brindes personalizados, eles fazem tudo. Até a nossa identidade visual física para a igreja do ano 2024. São eles que estão fazendo. Então você vai receber o folhetinho lá, vai receber a agenda da igreja. Tudo feito pela FJ Sign. E se você quiser também fazer algum orçamento de algum projeto com eles, é só entrar em contato, que eles têm sido parceiros também de longa data. Mais um patrocinador, que a gente tem bastante patrocinador, tá vendo? Top, A gente, isso aí. Muito bom. né? A gente É porque o podcast é importante. Isso aí. Um dia a gente vai ficar rico. Mas por enquanto a gente tem amigos, isso que importa. Né? O nosso outro patrocinador também é o Dr. Silas. Dr. Silas Costa, ele é fisioterapeuta, ele atende em domicílio, ele tem o seu consultório lá, mas
principalmente atende no domicílio. Ele faz, cara, ele faz análise, aí ó, ele tem até um videozinho, aí ó, massagem, daí essa massagem para liberar, né, as costas, faz, como é que é aquele negócio que instala? Quiropraxia. Quiropraxia. É um negócio assim, né? Ele é quiroprata, ele é fisioterapeuta, legal. faz recuperação de pessoas em pós-operatório. Inclusive, Isso é muito bom. a gente vai estar contratando ele para uma pastora amiga nossa que está saindo do CTI, vai precisar fazer fisioterapia. Respiratória, né? Isso. Então, assim, ele tem nos ajudado também como patrocinador e, cara, tem atendido pessoas do Rio de Janeiro inteiro. Então, você tem aí uma pessoa que está precisando dessa fisioterapia, seja de qualquer área, seja pós-operatória, mas qualquer área que precise. Você também pode entrar em contato com ele. Eu sempre tenho que falar quanto ele parece com o Barry White. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Instagram dele. Você conhece o Barry White? Não. Então deixa quieto. O pastor Diego é crente e nós também. Amém? Deixa pra lá. Mas entra no Instagram dele e procura no Google Barry White. Você vai ver a semelhança lá. Também o nosso outro patrocinador, a MB Clean. E nós também, olha como é que Deus é bom. Nós ganhamos placas solares para nossa igreja. Que legal. Para economia de energia. E foi pela MB, mas eles fazem consultoria ambiental para, enfim, para várias coisas. Não existe só a maneira sustentável da placa solar. Esse é o nosso galpão, que falou que foi que a FJ Sign fez. E eles plaquearam tudo aí de placa solar pra gente. Que legal. Para ter economia, nos deram, né, esse serviço, nos ofertaram esse serviço. E a gente tem o grande prazer de também divulgá-los. Então você que tem a sua igreja, quer economizar na conta de luz, que isso é importante. Hoje em dia, né, a gente tem um demônio que começa com L aqui no Rio de Janeiro, não vou falar o nome, para não dar legalidade. Mas você quer economizar nessa conta de luz, quer que sua igreja se torne sustentável também. Tem algum projeto de manutenção predial para sua igreja, entre em contato com eles, amém? E, como sempre, nós temos nosso patrocinador de comidinhas, que hoje é a Kigrude. Kigrude, que faz, cara, empadas, empadão. Hoje tem uma surpresa. Hoje a gente tá divulgando uma surpresa deles também, que é pastel de forno. E aí ele me passou aqui... Maravilha. Ele me passou aqui o cardápio dele. Cara, tem muita coisa. Frango, camarão com requeijão, bacalhau, queijo, frango com requeijão. Tem as doces, queijo brie com damasco, essa é boa. Forte. Essa é boa. Eu não sou muito, eu te falar assim, eu não sou o cara da empada, não sou muito eu não. Tem gente que ama empada, eu não sou o cara da empada não. Mas essa de queijo brie com damasco. É mesmo. Cara, é boa, muito boa. Tem de banoffee, tem de leite condensado, tem de tâmara, tem de Romeu e Julieta. E aí tem a atualização da novidade de dezembro, que é o pastel de forno, que a gente tem frango e carne. A gente também tem para dezembro, tá? A rabanada, que você pode também fazer a sua encomenda. Tem a tradicional, tem a recheada de brigadeiro, doce de leite e Nutella. Cara, olha, de brigadeiro. Tu não trouxe não, Rodrigo? Essa... Aí, tá vendo? Olha como é que você é. Empada, tu quer me entuchar. Rabanada que eu como. Beleza. E tem a Pavlova. Pavlova. Tu quer explicar o conceito de Pavlova? Eu não sei o que é. Um doce francês? É torta francesa à base de suspiro recheada com chantilly. Meu Deus. Frutas vermelhas frescas. Coisa chique, hein? Coisa boa. E eu empada não como, mas isso aqui ele não traz não. Entendeu? Então tá bom, Rodrigo, Deus te abençoe. Então, galera, entre em contato com a Kigrude, faça seu orçamento também para seu final de ano, para festa de aniversário em geral, para cantina de igreja eles também servem. E é isso. Amém? Amém. Vamos para uma das partes mais importantes desse podcast, que é de fato conversar com essas pessoas que a gente tanto espera, tanto quer saber, que é a pastora Tati, o pastor Diego. Saber primeiro se vocês estão bem, tudo certo? Tudo bem, mais uma vez, né? Uma alegria estar com vocês aqui, te conhecer melhor, né, Danilo? Ver o trabalho que vocês têm feito aqui tão lindo nesse lugar e, enfim, eu acho que vai ser um tempo muito, muito bacana de
troca de ideias, informações. Todos filhos de pastores, é quase que um podcast de filhos de pastores. Isso é um ponto importante, a gente vai falar sobre isso. Porque não é fácil, filho de pastor. Não. É bom. Tem as suas partes boas, mas tem as partes complicadas. Como tudo, né? Como tudo. Mas filho de pastor é especial. É especial. É especial, especial. Mas hoje vocês estão pastoreando o Projeto Vida Nova em Irajá, né? Igreja Cara de Leão. Isso e como aí. é que tem sido? O que vocês têm feito? Como é que tem sido o trabalho lá? Bom, vamos lá também. Minha esposa vai falar, mas a gente está vivendo um momento muito bacana e diferente na nossa vida. Nós assumimos a igreja sede do Projeto Vida Nova em Irajá em março desse ano. Então, é algo bem recente, né? Apesar de estarmos lá há 10 anos, desde que a gente casou, a gente assumiu a regência da igreja de fato em março, num processo de transição, né? Que já vem há bastante tempo. O apóstolo Ezequiel, ele tem transicionado a igreja? Ele transicionou oficialmente em março. sim. Mas já viemos num trabalho nesse sentido e nessa direção em torno de 8 anos, 7, 8 anos. Caramba, cara. Processo bem passo devagar. a passo, bem devagar. Passamos, né, os últimos 2 anos antes de assumir na filial do Recreio, que foi um tempo maravilhoso assim, pra gente também e pra igreja local. Mas se concretizou essa transição em Irajá de fato em março desse ano. Então, assim, caramba, não tem legal. nem um ano ainda. Mas algo muito legal, assim, muito desafiador também. Sim, né? Isso que eu ia perguntar, mas é um desafio, né? Desafiador, só que eu não quero falar também, sozinho. Né? Ela vai contar um pouquinho do lado dela na história, porque realmente é algo muito porque desafiador, porque a gente está lidando com 2 gerações diferentes, né? É uma geração do meu pai, que foi uma geração muito desbravadora. Se você pegar aí, né, a geração dos 60 a mais, claro. É uma geração que lutou pelo evangelho, lutou para que o Brasil, né, acreditasse no evangelho e quebraram tradições, quebraram crenças, quebraram religiosidades. Isso é muito legal. E aí veio a minha geração, né? Aí veio uma outra geração aqui no meio, aí veio a minha geração, que é totalmente digital, que é totalmente... Para quem não sabe, talvez tem gente que está nos assistindo, ouve o nome da igreja, né? Para relacionar, é o apóstolo Ezequiel Teixeira e pastora Márcia Teixeira, que são os fundadores da igreja. Mas é difícil, Vida Nova de Irajá. Não tem como desvincular o nome deles. Todo mundo conhece, não tem como. Não tem como desvincular o nome deles. Então, assim, é uma geração que... É muito digital a nossa, é uma geração que tem uma outra linguagem e na transição há alguns choques, isso é normal acontecer, né? Porque são diferença de idades, né? Muito grandes. Tipo, a gente... Visões de mundo. Exato. Sim. A gente, o mundo digital, um podcast ou algo desse tipo, pra gente tá no nosso dia a dia, né? Sim. Já na geração do meu sogro, por exemplo, que ele faz daqui a 3 meses, faz 69 anos. Ele não é tão idoso, né? Sim. Mas já essa linguagem digital, mexer num celular, né? Essa questão de redes sociais já se torna um desafio. Então a leitura é diferente. Ele tem uma base de... uma pegada muito forte de rádio e televisão. TV. Anos e anos, décadas de rádio e televisão. A gente chegou meu sogro, poxa, vamos investir mais em rede social, mas não é a linguagem dele. Então a ideia dele foi essa, cara, agora eu vou abrir espaço para que uma geração que entende o momento possa alavancar. Fale a linguagem desse momento. Mas é um desafio, porque ao mesmo tempo, ele como fundador da igreja, né? É o homem que Deus usou, começou distribuindo folheto no porão da casa dos sogros. Hoje estamos aí em cerca de 80 igrejas. 80 igrejas, cerca de Qual o tamanho do templo lá do... A Cidade do Leão. O templo cabe... É um complexo. A nave-mãe lá. Lá é um complexo. Cabe até 3.500 pessoas. Cabe 3.500 pessoas. Aí tem o centro de convivência, né? Tem o templo de jovens. Sim, lá é gigante. É muito grande. 6
600 pessoas. Eu imagino a cabeça do cara que foi conquistando isso, né? Essa geração também. Tinha a geração que tava lá, começou. Sou muito desbravadora, isso. entendeu? Então eu acho que a grande chave nisso tudo, isso não só se aplica à nossa igreja, mas a qualquer outra igreja ou até instituição que tenha assim uma transição de gerações. Talvez você viva isso daqui a um tempo aqui, eu não sei, né? Não paramos para conversar sobre essa situação. Mas é necessário que haja uma compreensão por ambas as partes. Sim. Enquanto um abre espaço, o outro vai entrando, mas respeitando também a história, né? Claro. Porque não dá pra gente chegar e falar, agora é a gente. Agora vamos mudar tudo, Agora não é assim, vou fazer do meu jeito. Não, então por isso que Tá tudo errado antes, agora que vai fazer agora que certo. tá certo. é um não tem como processo fazer. assim, com muito zelo, com muita honra. É que nem, eu vou dar um exemplo aqui. E a honra é a base, porque se você não Total. tiver honra, daqui a pouco você acha que, né, como muita gente, a gente tá vendo aí o cenário no Brasil, acho que é o dono da parada toda. Sim. Tipo, meu pai fez, aí que a imagem dele deixa pra lá. Sim. Agora sou eu sou o rei da cocada preta, né? Essa gíria nem existe mais, mas entendeu? Você tá me entendendo? Sim. Então acaba a desonra, vai trazendo um movimento de desonra dentro da igreja muito grande. E o que a gente não quer é sempre, sabe, honrar os nossos pais, honrar a imagem deles, honrar tudo aquilo que eles fizeram, né? Todo esse desbravar deles, né? Nos anos 80, 90 e dar continuidade a esse legado. Sim. E é interessante porque também, na contrapartida, existe você vê o quanto... Lógico que não há dúvida, mas você vê nessa transição o quanto o apóstolo Ezequiel, a sua mãe, são homens de Deus. Porque é difícil você abrir mão de um poder, de uma segurança, de uma influência, de uma igreja, para dar espaço a alguém, cara, que você tá confiando no seu legado. Que imagina, quanto ele teve que ralar ali. Muito. Sem costa quente, sem ninguém, para construir aquilo ali tudo do zero. E agora, ó, filho... genro, né, que fala. A gente chama de filho também. Então, ó, tá aqui, ó, tô confiando. Isso deve ser um processo difícil também pra eles, assim, né? Sem dúvida, o que eu tô falando, tem que ter uma compreensão de ambas as partes. Porque também não é uma situação dele, eu entrego e tchau. Sim. Não quero mais saber, vou sumir do mapa. Não, é a gente continuar esse trabalho junto. Você vê que numa corrida de revezamento nas Olimpíadas, né, nesses campeonatos de atletismo, quando tem esse momento de revezamento, que eu esqueci até o nome daquele negócio que o corredor o bastão, né? Que em espanhol a palavra traduzida é o testemunho, né? Testigo, ele testigo. É o testemunho, acho bacana isso. Sim. O momento mais difícil nessa corrida de revezamento é passar o bastão. Ali o risco do bastão cair, o risco de perder tempo e perder a corrida, né? Isso aplicado numa transição geracional é o momento mais delicado também. Porque não é simplesmente um largar e o outro dar um jeito para pegar no ar. Existe um processo, né, de um ir soltando e o outro ir tomando posse. Para que não haja um rompimento, mas ao mesmo tempo, assim, esse processo de soltar que você tá falando, né? Poxa, mas me custou tanto isso aqui, cara. Pô, aí começa a parte humana, ou às vezes até guerra, né? O inferno fica tentando minar falando isso tudo. coisa, cara. Quando é do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai conduzindo, todos esses desafios são superados. Como eu disse, regado com muita honra, né? Sim. Porque aí a gente vai reconhecendo e sempre falando, não, poxa, a gente tem que respeitar e honrar essa história. Mas ao mesmo tempo, meu sogro que já tem uma história consolidada e a gente que está começando, entre aspas, né? Ele vai falando, não, eles são de Deus, cara, eles têm uma história também. Então isso é difícil, mas é muito saudável. Facilita transicionar para quem é também, né? E também tem que haver essa transição, né? Porque se não houver transição, vai haver uma ruptura. Entendeu? Então, tudo que o diabo quer é que haja rupturas. E no Brasil, a gente está vendo muitas histórias de rupturas. Entre pais e filhos, hein? Né? Só entre pais e filhos só biológicos, pais e filhos espirituais também, entendeu? Então, o nosso desejo não é dar continuidade, não vai haver ruptura aqui, vai ter continuidade geracional. Me lembrou muito, me remeteu muito à história do pastor Josué
Gonçalves, com o Douglas Gonçalves, né? Que ele chegou um momento que ele precisava transicionar a igreja dele. Pô, o cara falava pra famílias e tal. E aí foi diferente, ele não transicionou a igreja, mas ele falou assim, olha, 80% da minha igreja agora tá contigo, eu vou cuidar só das famílias, assim. Então houve esse também. E aí ele fala algo muito significativo que se encaixa nisso, que é primeiro, cara, se eu não transicionasse, eu iria perder até aquilo que eu achava que eu tinha. Então você tem essa necessidade de transicionar, né? Não é que passou o tempo, assim, mas é uma nova esfera. É um novo nível, né? Um novo nível. O senhor tá levantando novas vozes, o senhor tá levantando novas medidas também, né? Então, cara, muito, muito interessante. Eu tenho até uma parte bíblica para falar sobre isso. Uma vez eu tive meditando e Deus falou isso muito no meu coração, né? Por exemplo, Elias, ele passou uma porção dobrada para Eliseu. Mas Eliseu não teve diretamente um sucessor. Sim. Tanto que ficou registrado lá na Bíblia, e agora me foge a memória a referência, que quando os ossos de Eliseu, né, já sepultados, foram enterrar um cadáver que tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Sim. Mas por que aquela unção de Eliseu foi para o caixão? Não precisava ter ido para o caixão. E tem muita gente que não está conseguindo transicionar e levando o que Deus depositou sobre a vida deles para o caixão. Sim. Em vez de permitir que isso continue. Cara, isso é muito E a muito ideia forte. é que a unção depositada, ela esteja se multiplicando, dobrando de geração em geração. Claro. E não indo para o caixão. Às vezes tem gente que leva a unção para o caixão por causa de orgulho. Eu transicionar, ele que se vire. Eu já consegui, entendeu? E o povo sofre, né? A igreja sofre. É a transição que o povo sofre ali com Josué e os juízes, né? Josué também, homem de Deus, cara, conquistou a cidade. Quem foi o sucessor? Quem foi o sucessor dele? Aí o povo se perde. Aí o senhor vai ter que ir lá, refazer a história. O povo se tornou incrédulo, eu levanto. Então, assim, essa necessidade de transição, ela é muito importante para a continuidade do reino de Deus, né? Sim. Mas assim, vocês falaram que vocês estão casados há 10 anos, né? Isso, fizemos 10 esse anos ano. este ano. É mesmo? Parabéns. Eu tô fazendo hoje 2 meses. Eita! Que lindo! Tá de lua de mel lua de ainda. O mel. que você tá fazendo aqui, cara? Tem que trabalhar, né? Não, a gente não pode falar nada, que a gente só teve 4 dias de 4 lua de dias mel de e lua voltamos de pra mel. conferência da juventude. O meu também foi isso. Mais ou menos assim, né? 4 dias. 4, 3 dias. Aí a gente voltou. Já tava aqui trabalhando, não né? Mas como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi? O Pastor Diego era de uma outra... Sim, nossa, congregação. essa é uma longa história. Deu um livro, né? Foi. A gente escreveu um livro chamado Com Quem Será, que hoje é distribuído digitalmente pela MK Books. Tá lá, depois se você quiser procurar, né? Com Quem Será, Claro. você consegue... Compra aí, né, encontrar lá. varão? O varão. É. O varão que tá encalhado. Deus tá me revelando aqui nessa sala. Olha, é forte. Eita! Tô brincando. Sabe que eu te amo, né? Não fica chateado, não. Mas compra o livro. Pô, tomara, tá vindo a charrete, mas tá vindo. Vai, desculpa, pastor. Tinha que fazer essa brincadeira. Mas eu vou começar e ela continua. Assim, tentar explicar um pouquinho o contexto, né? Eu fui criado na Espanha a maior parte da minha vida. Nos anos 90, meus pais foram enviados como pastores para lá. Pastor Merim e pastora Denise. Estão lá até hoje. Um abraço. Um beijo. Minha pra irmã, ele. Deb, também. Né? Quem sabe vai estar assistindo também podcast. Isso aí. Com certeza. E a minha vida foi lá. Minha vida, nos anos 90, não tinha essa conectividade que a gente tem hoje. Internet, WhatsApp, internet. Era carta. Nos primeiros meses, cara, era bolo de carta. Depois de 6 meses, eram algumas cartas. Depois de um ano, ninguém escrevia mais carta. Porque vai esquecendo, né? Cada um toca o barco. E eu tinha 8 anos, então eu fui fazendo a minha vida lá. Chega um momento na minha mente que isso tudo vocês vão entender o porquê, para eu chegar lá. Na minha mente eu era muito mais espanhol do que brasileiro. Cheguei muito pequeno. Sim. Já na etapa da minha adolescência, início da juventude, eu tinha 1000 vezes mais contato com a Espanha do que com o Brasil. Sim. Vinha para cá de 3 em 3 anos com meus pais para falar sobre a igreja. Num determinado tempo, já no ano 2006,
Deus mandou Fernandinho lá na nossa igreja. Na época ele ainda estava começando, acho que a Faz primeira... chover, Fernandinho do Ministério Faz Chover. Isso. Foi a primeira ou segunda viagem dele para fora do Brasil. Assim, ele também estava iniciando. E Deus fez algo sobrenatural. Ele falou: Diego, Deus colocou no meu coração que eu tenho que te reconectar com o Brasil. E aí começou uma história muito linda, né? Me adotaram como um filho espiritual. Foi uma coisa muito linda. Que legal. E eu comecei a vir de 6 em 6 meses para ficar... De 6 em 6 meses eu passava um mês com ele. E aí ele começou a me reconectar com o Brasil e tal. E aquilo foi mexendo no meu coração. Viajava com ele. Quando descia no aeroporto do Galeão, eu sentia algo diferente no meu coração. Numa dessas viagens eu até comentei com um dos amigos que estavam lá, que tocava bateria na época. Cara, não sei porque quando eu desço no Rio de Janeiro, sinto algo diferente. Ele, pô, Deus tem algo para você aqui. O tempo foi passando. Passei por alguns processos que Deus permitiu lá na Espanha. Traição na igreja. Caramba. Enfim, tentativa de divisão. Graças a Deus a igreja continuou caminhando, mas Sim. comigo mexeu muito. E era Deus trabalhando. Aí chegou mais ou menos no ano de 2011. Falei pro meu pai: pai, eu acho que Deus vai me levar pro Brasil. Nem sonhava em conhecer a Tati. Meu pai: não, que isso? Você é meu braço direito aqui, não vai não e tal. Eu sei que já no iniciozinho de 2012, em janeiro, eu vim pro Brasil para estar com o Fernandinho. E aí eu falei: vou aproveitar e vou colocar minha documentação do Brasil em dia, porque eu tinha tudo espanhol e do Brasil, só passaporte. Sim. Tirei CPF, reservista, fiz quase tudo. Um espanhol, conta no né? banco, abri tudo em 3 dias, consegui tudo. Tô pronto. Se Deus tiver algo para mim no Brasil, tô pronto. Sim, entendi. Isso aqui no Brasil, tá. né? 2012. Só para vocês terem uma ideia. Sim. Voltei para a Espanha. A gente viria meado do ano de 2012 pro Brasil. Foi. E antes de embarcar, minha mãe falou: nessa viagem você vai conhecer tua esposa. Olha o processo, cara, de Deus. Porque Deus ele trabalha com a gente por processos, né? E a gente tem que ir descobrindo. Meu sogro fala muito essa frase, né? Descubra o que Deus está fazendo e coopere com ele. Em agosto de 2012, fomos convidados para ir numa conferência das mulheres comprometidas. Não conhecia a igreja, não sabia o que era a Igreja Carilhão, fui criado longe. Claro. E aí acabou que virou uma conferência da família. Era de mulheres, mas foi toda a família no Maracanãzinho. Caramba. E acabei indo com os meus pais, acompanhando os meus pais. E lá, meu sogro ministrou uma palavra. Nem imaginava que ele ia ser meu sogro. Mas na conferência, a palavra dele foi: a partir de hoje começa uma nova vida, um novo tempo na tua vida sentimental. E o apelo foi para quem queria casar, cara. Aí minha mãe, é pra você, isso daí é pra você. Lá no Maratá tinha 12 mil pessoas. Eu olhei assim pra minha mãe, eu ainda tava me recuperando daquele momento de traição, processos no meu coração. E aí eu falei pra minha mãe: mãe, eu recebo, mas eu vou ficar aqui sentadinho. Ela: então eu vou ficar de pé por você. Ela ficou de pé. Cara, que maneiro. Cara, 3 dias depois, Deus fez um caminho, a gente acabou se conhecendo. Foi. Né? Meu pai fazia um culto chamado Celebrando a Unidade na nossa igreja sede em Irajá. E aí eles foram, a família toda da Espanha foi. E eu tinha recebido, né, uma palavra profética que meu esposo estaria fora do Brasil. Só que assim, eu ficava muito chateada porque eu já tinha passado 1 ano no CFNI, né, no Christ for the Nations. Eu estudei lá de 2011 a 2012. Sim. Como é que você conheceu? Deixa eu perguntar, como é que você conheceu o Christ for the Nations? Você descobriu assim, foi? Então, eu descobri o seguinte, a gente tem uma conexão muito grande com a pastora Ana Paula, né, Valadão. Sim. E aí ela chamou a gente pra ir num congresso de mulheres chamado Flower and Power. E aí, na época, a pastora Dev Tyros, que hoje se encontra na Glória, né, com o Senhor, estava ministrando, foi em Dallas e conheci algumas pessoas que estudavam lá. Sim. E aí eles me levaram para conhecer a escola. Aí minha mãe: filha, você tem que ir. E eu tava noiva de um rapaz nessa época. Olha! Aí eu falei: mas mãe, eu tô Qual pra nome? casar. O nome dele era Endemoniado Gadareno. Falei: mãe, eu tô pra casar, mãe. Aí ela falou assim: não. E esse já era meu 2º noivado. Então, assim, eu queria casar mesmo com essa pessoa. E aí ela falou assim: não, filha, você não vai casar com esse rapaz. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela. Sério? Assim, ela mandou assim? Falou. E aí, naquele congresso, Deus falou muito comigo, sabe? Deus falou muito comigo. E quando eu voltei pro Brasil, foi mais ou menos em fevereiro, março de 2011...
Deus falou que eu tinha que terminar com esse rapaz, eu terminei. Foi dolorido, assim, porque já tinha casa de festa paga, tudo pago. Nossa. E aí, uma das pessoas que eu conheci lá, né, me ajudou, falou assim, ó, já que agora você terminou, agora é o tempo favorável de Deus de você vir estudar aqui. Nós vamos te ajudar. Olha que legal. Aí me ajudaram, né? E eu fiz o processo de admissão, né? Admissions, né? Que a gente chama. Fiz o processo, né? Chegando lá, fiquei na casa de uma amiga. E assim, foi... Assim, foi em fevereiro, eu terminei, né? Mais ou menos, com esse rapaz, fevereiro e março. Em agosto de 2011, já tava no Cross for the Nations. Entendi. E Deus trabalhou muito comigo lá. Muito, assim... Revelando minha identidade profética. Sim. Revelando, sabe? Curas nas minhas emoções, no meu interior. Só que nesse período, a pastora Ana Paula estava morando lá. E ela falou assim, não se envolva com ninguém aqui, Tati. Não se envolva com ninguém aqui. Quando você chegar no Brasil, você vai conhecer seu esposo. Ela falou isso. Então, até julho de 2012, eu não me envolvi com ninguém, fiquei bem, fiquei sendo tratada por Deus ali naquele lugar. Quando eu voltei, em julho de 2012, foi justamente pré-congresso, né? Que ele estava falando, essa conferência que a gente fez. Em agosto foi a conferência. E aí, meu pai ministrou sobre essa palavra. Deus tem um Isaac para cada Rebeca, tem uma Rebeca para cada Isaac. Uhum. O tema era mais ou menos isso. E aí, isso foi num sábado. Na terça-feira, 3 dias depois... Aí teve esse culto celebrando a unidade. E aí chegou... meu pai foi apresentar. Tem uma família da Espanha aqui. Lembrei da palavra profética. Caramba, será que é o meu marido? Porque vinha de fora do Brasil. Na verdade, ela olhou pra mim e já como? sentiu um impacto. Espanhol já com cara alto. E... tá ligado. E aí eu falei, meu Deus, será? E tal... No final do culto, a família toda já estava na sala do meu pai. Aí eu falei, vou lá pra sala do meu pai, vou ver, né? Aí a pastora, né? Teve uma pastora que conhecia, claro, muito próxima da Tati, e conhecia a minha história. E segundo ela, né, eu não sabia, ela estava orando há 5 anos pra gente se conhecer. Olha. Então ela que foi aqui, armou tudo, entre aspas, guardou o lugar pra eu sentar do lado dela no gabinete. Sério? Foi tudo assim. Aí eu cheguei lá, aí eu sentei, aí a gente começou a conversar. Aí na época não tinha WhatsApp, era Skype. Eu falei pra ela, você me dá teu e-mail pra gente falar sobre assuntos ministeriais? Foi e-mail. Sei os assuntos. Foi. E aí eu sei que depois, quando ele saiu da sala, Diego nunca tinha se relacionado com ninguém. O primeiro beijo foi comigo. Isso daí foi algo que Deus colocou algo no coração que eu dele. tinha no coração. Eu morava num país que tem pouquíssimos cristãos. Eu queria casar com uma mulher de Deus. Sim. Então, assim, eu me propus no coração, isso não é doutrina, né? Isso daqui não é regra bíblica, foi uma coisa minha. Eu deixo isso bem claro para jovens que têm outra história não se sentirem menos, porque cada um tem uma história. Eu falei assim, Senhor, eu queria namorar com quem eu fosse casar. Queria dar um tiro certo. Eu já era pastor. Eu fui ordenado novo, Danilo. Fui ordenado com 19 anos. Caramba, sério? Eu fiz 37 agora. E como é que foi a tua ordenação? Deixa eu perguntar. Na verdade, eu comecei trabalhando desde muito novo, ajudando. Junto com seus pais, no nascimento da igreja. Então a minha vida foi tudo muito acelerado. Eu fiz uma formação teológica mais ou menos com 17, 18 anos de idade. E com 19 anos de idade, meu pai falou, tá na hora. A igreja já me chamava de pastor, né? Sempre procurei ter uma postura muito, muito fiel, muito firme. E acabou que foi um reconhecimento mais da igreja do que outra coisa, né? Mas enfim, até por conta do testemunho, eu queria dar o passo certo. E aí, quando eu conheci a Tati, eu nunca tinha namorado, dado um beijo na boca, nada. Eu saí no corredor do gabinete que eu tinha conhecido ela, entramos no carro e falei, pai, conheci a minha esposa. Foi algo assim, muito... Ela, pronto. A certeza no coração, acabou. né?
E aí eu já cheguei, né? Fiquei na casa da minha avó na época que morava na Espanha ainda. Quando vinha no Brasil, ficava na casa da minha avó. Aí cheguei lá, mandei um e-mail para ela. Oi, a Paula, foi um prazer te conhecer e tal. Aí mandei uma foto que a gente tirou na época. E aí ela, graças a Deus, continuou o assunto, né? Sim, tem isso. Aí o assunto rendeu, já tem 10 anos. E foi assim, ele teve que voltar pra Espanha, né? A gente começou um processo de oração, ele teve que voltar. E aí... Ficamos orando à distância. Ficamos orando à distância. Em dezembro de 2012, a gente viu o que os sinais de Deus estavam falando pra gente ficar juntos. E aí, em janeiro de 2013, ele já vem. E já vem com a aliança de noivado. A gente nem namorou. A gente foi da oração pro noivado. O namoro não tá na Bíblia, né? A gente marcou... Eu vim da Espanha, meus pais vieram comigo pra validar abençoar, né? E aí marcamos um jantar. Meus pais, ela e os pais dela. E aí ali meu sogro chegou assim, né? E aí, o que você quer? Eu falei, eu quero casar com a tua filha. Mas vocês vão namorar? Eu falei, não, tá aqui as alianças. Eu queria já pedir ela em noivado. Dali, direto noivado, na primeira janta com noivado e data de casamento marcada. Caraca, então foi assim já, né? Isso foi antiga, final de janeiro para casar em novembro. Caraca. Então foram 6 meses de oração. Sim. E mais um período aí de 10 meses aproximadamente de noivado e arrumar as coisas pro casamento. Minha mudança. Aí teve mudança de país, eu tive mudança de estado civil e mudança ministerial, né? Sim. Por ter mudado pra cá. Tudo junto, foi um desafio. Se cumpre aquela palavra sobre mudança também que você tinha recebido, né? Cara, que legal, cara. Que legal, né? Poxa... Pô, você que, né, aí já tá falando sobre tantas coisas. Você que tá solteiro já aprendeu tanta coisa hoje. Você que tem um ministério já aprendeu tanta coisa hoje. Você tem que deixar o seu like. Você tem que compartilhar esse vídeo. Tem que compartilha nos grupos da sua família, compartilha nos grupos de WhatsApp. Tem muito mais coisa. Eu também queria fazer a divulgação de algo importante pra gente, que é a lojinha da igreja, a Cartas Store, que são, a gente tá aqui, eu vejo que às vezes você gosta de um boné, né? Eu uso muito boné. A gente tem esse azul, tem o preto, aí você escolhe. Depois eu vou te dar um boné também. Obrigado. Você curte. E emunar é uma das umas palavras que o Senhor deliberou pra gente no começo da nossa igreja. Aqui, ó, tá o boné aí na câmera, tô olhando daqui. Que o Senhor deliberou pra nós no começo da nossa igreja, que é a palavra fé em hebraico é emunar, né? Que o sentido mais completo da palavra é permanecer, firme e constante, né? Então, te dá um boné desse, aí quando a pessoa te parar na rua, pastor, o que é emunar? Você já prega. Fé, firme e constante. E aí, a gente também tem as blusas, né, que a gente poderia ser emunar church, né? Hoje em dia é tudo church. É verdade. Enfim, faz a blusa dobrar, que eu não sei dobrar. Aí eu vou dar também uma blusa dessa pra vocês, você escolhe o tamanho. O meu tamanho é P. É pra glória de Deus. P pra glória de Deus. E também está fazendo a divulgação de alguns livros. Eu vou pegar eles aqui, vou desarrumar. Vou desarrumar aqui só para fazer a divulgação. Que são... a gente está divulgando 2 livros da pastora Maria Irene Schilassi. Você deve falar melhor esse sobrenome do que eu. Ela é pastora, ela tem pregado em toda a Latinoamérica sobre autogoverno, sobre multiplicação geracional, sobre ter um legado transcendente para o futuro, tudo aquilo que a gente estava falando no início, né? Ela tem falado sobre isso. Ela é conselheira política na América Latina. Você pode estar adquirindo o volume 1. Qual volume 1? Só pegar. Volume 1, que é Destronando o Estado, volume 2, Multiplicação Geracional. Você pode estar adquirindo aqui na nossa lojinha ou pelo Instagram da igreja, @igreja Cartas Vivas. Também tem os 2 livros da casa, esse aqui eu vou presentear vocês. Obrigado, estamos sendo muito presenteados, né? Até foi meu aniversário esses dias. Então aí. Ainda todos presentes. Esse aqui é o Somos Todos Cartas Vivas, que conta a nossa história enquanto igreja, das palavras que nós recebemos, para vocês conhecerem também a gente. E esse aqui também eu vou presentear vocês, que é Abraçando uma Geração, do pastor Alexandre Pilar. É um livro que a gente tem apostado muito no sentido de estar falando sobre ele, de estar pregando, de estar fazendo conferência. Meu pai voltou mês passado de uma conferência nos Estados Unidos sobre esse livro, um lançamento que a gente fez lá. Que bênção. Porque a gente crê que é a mensagem para esse tempo.
Não adianta a gente falar da geração TikTok, falar da geração, a geração verdade. NPC. Já viu o NPC? Já, Ridículo isso, já, né? ridículo. Não adianta a gente falar mal dessa geração se a gente não é capaz de amá-la, de cuidá-la, né? De investir. Então, vou estar dando esses 2 livros aqui pra vocês. Abraçando a geração, fica com vocês também. Muito obrigado. O boné, você vai escolher lá a melhor cor pra você. Bom, Enfim, muito cheio de legal. presente. Poxa. Bênção, estamos saindo aqui presenteados. Amém. Pode chamar mais Verdade. vezes. Poxa, é muito legal conhecer a história assim de vocês, um pouco mais. E aí, esse processo que vocês estão falando tem 10 anos já de caminhada, mas quando vocês casaram, vocês já tinham essa ideia de transicionar, já queriam... Já tinha uma palavra sobre isso, o apóstolo Ezequiel já falava sobre Bom, isso. aí no meu caso, eu acho que isso envolve até mais uma decisão minha, né? Como eu disse, eu fui ordenado com 19 anos e ajudei meu pai nesse tempo todo, até desde antes de ser ordenado. Eu era o auxiliar do meu pai e com o tempo me tornei vice-presidente da igreja lá na Espanha, sempre ajudando. E meu pai sempre falou muito isso. Meu filho, você que vai dar continuidade a esse trabalho. Então eu fui formado com essa mentalidade. Eu tenho que dar continuidade a um legado. Quando eu conheci a Tati, como eu disse, né, já tinha um relacionamento muito forte com Fernandinho e Paula. A gente ficou noivo, acho que foi numa sexta-feira à noite. Foi. Na segunda-feira, Fernandinho me ligou. Eu estava aqui no Brasil naquela época ainda. Ele estava nos preparativos de um DVD que ele gravou chamado Teus Sonhos, no HSBC Arena, na época, que inclusive eu participei. Batera o Lúcio Lúcio de Paula, amigo nosso. Lúcio. Foi o Lúcio que no avião, quando eu falava assim, poxa, meu coração sente algo diferente. Os meus pais são amigos do Lúcio desde a época de Casa de Davi. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então a gente participou naquele DVD juntos. Sim. Mas aí, voltando ao que eu tava falando, o Fernandinho me liga e fala, Diego, agora que você ficou noivo, porque ele sempre acompanhou minha vida, me pastoreou muito, né, também. Agora que você vem pro Brasil, tá firme isso, eu já falei pro tecladista ficar dispensado, que aí você trabalha comigo, que você vai continuar ministerialmente, que é a tua linha, né? Essa era uma preocupação minha. Eu vou vir pro Brasil, eu sempre fui da linha ministerial, trabalhando na igreja. Então, assim, agora eu vou precisar que Deus abra uma porta. Sim. A porta abriu ali. Eu liguei para ela, feliz da vida. Amor, Fernandinho falou que para eu não me preocupar, que eu vou trabalhar com ele. Inclusive, ele chegou a falar pro tecladista, você vai sair porque Diego vai entrar. Sim. Meu sogro ficou sabendo por ela e falou assim, chama o Diego que eu quero conversar com ele. Aí eu fui lá na casa do meu sogro. Aí ele falou, Diego, eu sempre pedi a Deus um filho para me ajudar ministerialmente. A Tati é filha única. E eu tenho alguns projetos. Na época ele tinha um projeto de política. Então ele foi durante um tempo deputado federal. Sim. E eu preciso de alguém de confiança para estar do meu lado. Aí eu falei, bom, se eu tiver que pesar entre ser um músico ou ser um pastor, eu já venho sendo pastor antes, né? Claro. A música sempre foi uma ferramenta. Mas até o meu relacionamento com o Fernandinho não era pela música, era pelo ministério, né? Por paternidade espiritual e tal. Então, se eu tiver que pesar na balança, eu prefiro a linha para fazer o que eu fazia com meu pai na Espanha, eu faço com o senhor aqui no Brasil. E aí eu optei por isso. Apesar de começar com meu sogro, né, até num patamar financeiro mais baixo Do que até com seria, o próprio né? Fernandinho seria. Mas eu entendi o propósito. Sim. Né? Eu falei, não, eu vou me mover por propósito. Inclusive é um detalhe, né? Tem muita gente na vida que se move por propostas e não por propósito. Nossa vida tem que ser por propósito. Apesar de que, lógico, eu não estou falando que o Fernandinho era uma proposta, né? Sim. Eu amo de coração, ele sabe, todo mundo que me conhece sabe da nossa história. Mas naquela época, pesando uma coisa ou outra em relação ao propósito, eu falei, vou trabalhar na igreja. E aí foi um processo de transição, porque a longo prazo eu sempre me via como um pastor. A longo prazo eu não me via como um tecladista. Né? Entendi. E então eu comecei esse trabalho, esse propósito. E meu sogro começou a falar, não, um dia
Um dia eu vou passar, um dia... E aí começou, mas muito devagarzinho, Sim. muito devagarzinho. Eu passei por todos os processos para ser pastor no Projeto Vida Nova. Você não começou lá como um pastor, tipo, você já era ordenado pastor. Já tinha 7 anos de ordenação, Sim. mas para entrar para ser reconhecido como pastor do Projeto Vida Nova na nossa igreja, tem um processo. Uhum. Você tem que fazer uma validação de 6 meses de seminário, você tem mais 6 meses de probatório, aí você passa por uma entrevista, uma série de processos, né? Olha. Aí meu sogro, não é porque você é meu genro que você vai aliviar, não, né? Você vai ter que fazer tudo. Beleza. Eu fiz os 6 meses de seminário, fiz a entrevista, fiz tudo, passei em tudo, fui reconhecido. Quando eu fui reconhecido, eu voltei no seminário e falei, vou fazer mais 6 meses. Aí o pessoal nem entendeu, mas por que você já foi reconhecido? Eu falei, porque eu não quero que no futuro digam que eu fui pastor só porque eu era genro. Entendi. E fiz mais 6 meses, virou padrão, aumentou. A partir da minha história, o padrão... Agora é um ano, todo mundo. Não, na verdade, o padrão continua 6 meses, mas todo ano lembro. Toda vez que tem um pastor para ser reconhecido, é lembrar da minha história. Diego fez 1 ano. Entendi. Entendeu? Mudou um pouquinho, aumentou o padrão. Entendi. E aí a gente começou esse processo de transição. Mas já era algo que eu via desde a Espanha com meu pai, né? E você já era pastora no projeto? Eu era missionária, né? Eu tinha feito seminário na igreja. E quando eu fui pro Cefanai também já era seminário, já era missionária lá. E aí eu voltei. E quando eu voltei, porque lá no projeto, né, nós somos pastores, mas por causa do nosso esposo, né? Então, o Ministério da Mulher é reconhecido pelo esposo. Pelo esposo. Tem missionárias solteiras, né? Sim. Como eu era missionária solteira. Mas no caso de pastora, mas pastora só por causa do esposo mesmo. E aí eu até perguntei ao pastor, porque eu só tinha feito 2 anos de seminário aqui. E aí ele falou assim, não tem problema, mas você fez lá, então o seu nível tá muito alto, Tati. Aí eu falei, não, amém. E Deus encaixou tudo, né? Sim. Porque eu costumo dizer que Deus não une somente pessoas, ele une propósitos. Sim. Então, e foi um dos... Assim, eu pedi 3 sinais a Deus, sabe? Porque meu pai sempre falava pra mim, desde pequena, filha, Deus trabalha com sinais. Peça para Deus sinais. E eu pedi 3 sinais. O primeiro sinal, que quando meu esposo viesse, fosse a alegria para minha família, a alegria para a igreja e o complemento do meu ministério. E assim, quando o Diego chegou, foi certinho, foi isso mesmo. No dia do nosso noivado, quando a gente falou para a igreja, né, que a gente estava noivo, meu sogro pregou nesse dia, foi numa ceia, eu me lembro, foi no domingo de manhã de ceia. Meu sogro pregou. E aí ele cantou uma canção, a igreja começou a chorar de alegria. Sim. E meu pai falou assim, agora a Tati tá noiva. O pessoal começou a chorar de alegria. Eu falei, nem conhecia ele, assim, né? E você vê que foi um movimento de Deus. Sim, de Espírito né? Santo sobre a igreja, né? Sobre a igreja, de um reconhecimento. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu parecia que tava sonhando, sabe? Até falava, meu Deus, eu acho que eu tô sonhando, não é possível. Porque foram muitos processos dolorosos, né? Espero que depois de 10 anos ela continue sonhando, né? Sim. Com certeza. E agora a gente tem um filho. Então, muito lindo. 3 assim, aninhos, tem Daniel, 3 baterista. baterista. Todo filho de pastor vai pra bateria. Verdade. E essa construção, né, desse legado, essa continuidade desse legado, uma coisa que eu sempre também falo, apesar de eu estar aqui no Brasil, diante de Deus eu tenho também um compromisso de honra com os meus pais lá na Espanha. Sim. Até hoje eu continuo sendo vice-presidente lá da Espanha, mesmo 10 anos depois. E na nossa vida, né, isso se une. Na geração dos nossos pais, não, porque cada um já tem décadas trabalhando, mas na nossa vida isso se une. Temos um compromisso de honra. E uma das profecias, foi engraçado que uma das irmãs que falou, na verdade, essa questão da profecia, que meu marido viria de fora do Brasil, eu recebi 3 vezes. 3 vezes, por pessoas diferentes, que nada tem a ver uma com a outra. Nada tem a ver uma com a outra. E uma delas falou assim, Deus vai trazer essa pessoa para você que vem de fora do Brasil, vai ser uma união de ministérios. Caramba. Vai ser uma junção de ministérios, uma fusão de ministérios. E eu falei,
gente, como é que vai ser isso? A nossa mente é tão limitada, né? Para essas questões. Como vai ser uma fusão de ministérios, união? E aí Deus fez, né? Hoje a gente também dá um suporte lá à Igreja da Espanha, né? Qual o nome da igreja lá? Cristo para las Naciones. A gente está indo tá lá linda. agora, 25 anos 25 da anos de igreja. Vamos nós e Gabriel Guedes também. Vai tem fazer quantos membros lá agora? Tá chegando a 700 membros. 700 na Espanha. Na Espanha. Na Europa. É difícil pra caramba. Muito difícil, né? Assim, eu não sei, mas me fala que a realidade é muito difícil lá. É bem difícil. Muito diferente E a do Brasil. Espanha é um país que tá na janela 1040 ainda. Sim. Né? Exatamente. Que é difícil acesso à evangelização, ao cristianismo. Caramba, cara, que legal, que legal. A história de vocês é muito, muito incrível, assim. E hoje, pastoreando, vocês, vou tirar uma dúvida, eu conheci você no SDA. Eu conheci você tava lá? Eu tava Foi na nossa igreja? Na finalização, eu tava lá. Tava que lá legal, não sabia. Tem uma história muito interessante com o seu sogro, tava falando com a pastora Tati, que do nada, assim, no final, tava tendo aquele jantar lá, e eu, assim, me sentindo... Você chegou a entrar no gabinete? Eu tava lá. Cara, eu sou muito tímido. Sabia. Não muito lembro, tímido. engraçado que eu não lembro, eu tava lá. Muito tímido. Aí eu, assim, né, sentei assim, fiquei sentadinho no sofá, chega o seu pai e senta do meu lado. Cara, ali, eu guardo coisas que ele falou pra mim ali até hoje. Eu falei, não me conhece, provavelmente não se lembra de mim, né? E assim, não me conhecia ali. Mas haviam tantas coisas, assim, preciosas da parte do Senhor. Eu era um cara que, assim, eu tinha muito essa visão de... a gente é a nova... eu tenho 23, né? Então, a minha geração é a geração. E ali sentado naquele cara, meu pai já me falava isso. Sabe que a galinha de casa... como é que é? A galinha de casa não se corre atrás? O santo de casa não tem efeito, né? E aí meu pai falava sobre isso, cara, a gente precisa respeitar, né? A unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Então, e aquele dia eu falei, cara, esse cara é diferente, esse cara tem uma parada de Deus. Ele começou a falar, falava coisas simples pra vida, mas tipo, sobre nunca esquecer do ministério, sobre sempre honrar o meu pai, né, sobre a vida dele. E foi algo assim da parte do Senhor. Mas eu tava lá, eu conheci você ali, na finalização. Legal, com a galera que coordena a... Isso. Eu queria saber, você lidera os jovens lá? Aonde? Além do pastor, você liderava os jovens? Não, na verdade, hoje a gente é pastor geral. Sim, né? Mas você liderava os jovens lá? Nunca fomos os líderes de jovens ali. Sim. Eu fui líder de jovens quando eu ainda morava na Espanha, assim, recém-ordenado, eu cheguei a ser líder de jovens. Tá. Mas a minha pegada sempre foi muito estar ao lado, dando suporte, né, no caso do meu pai e aqui do meu sogro, e muito na música. A gente é da música, a gente música. até hoje cobre o ministério, não somos os líderes, né, de frente, mas a gente cobre o ministério de música da igreja. Sim. E lá no projeto é um dos carros-chefes, né, assim. Né? A gente tem um ministério de música hoje bem... juntando com o coral, tem a gente lá no Spotify, né, verdade, no YouTube. É verdade. Projeto Vida Nova de Irajá. No Spotify, no YouTube. E juntando com o coral, né, tem mais ou menos aí uns 200 membros no Ministério de Música. Sério? Né? Então problema com escala você não tem, né? Não temos, graças a Deus. Você vê coisa de igreja pequena. Quem vai fazer o baixo? Nosso problema aqui, quem vai fazer o baixo amanhã? Enfim. Não, glória a Deus, assim. Graças a gente Deus, vê, assim, tem um legado celeiro forte. de musical muito grande, assim, no projeto. Eu acho que cada igreja tem uma característica, né? Sim. Mas o projeto Vida Nova na música tem uma característica muito forte. Quando toda vez que a gente abre uma igreja, planta uma igreja, né? O primeiro ministério a ser formado é da música. Chega a ser engraçado, porque eu falo, meu Deus. É a chama do negócio. Interessante isso. A gente chegou no recreio, a igreja estava passando por um momento um pouco difícil quando a gente chegou lá, a nossa igreja. E a gente chegou, tinha um músico. Isso tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio. Quando a gente começou a trabalhar, até no início eu cheguei a tocar, ela cantar. Dirige louvor, dirigindo louvor, para depois eu pregar e tal, porque a igreja estava, assim, passou por um processo muito ruim. Não dá para eu contar aqui agora, senão seria outro podcast. Mas, em questão, assim, de meses,
os próprios músicos que estavam desanimados e outros que Deus foi agregando, cara, o Ministério de Música passou para 30, 40 pessoas em meses. Então, eu creio que é uma porção que Deus derramou muito sobre o projeto. A gente, hoje em dia, e não tem nada contra isso, quero destacar, né? Mas só a ponto de comparação, tem muita igreja que contrata músicos. Não, vem aqui e tal, sem problema. Mas na nossa igreja, assim, os músicos querem estar juntos, querem ajudar. E é assim, sede de colaborar, sede de ajudar. Não temos nenhum músico remunerado, são todos voluntários. Sério, são todos voluntários. Nenhum músico remunerado. E a gente faz escalas mesmo, né? Cara, que assim, legal. Muito legal. Acho que vocês tinham que fazer acho que a igreja, não sei se tem. A gente forma muito também pessoas, desde os pré-adolescentes, tá? Pô, então, só uma parada. Eu posso dar aqui eu posso estar falando uma coisa que vocês já fazem, mas, cara, isso é uma parada que muitas igrejas têm dificuldade, cara. Ministério de louvor. Muitas. É o cara que tem problema, é o cara que não tem comprometimento, é a galera que não estuda, não cumprir a escala aqui na igreja. Não, aqui não, é só em outras, Rapaz, eu senti um arrepio aqui na espinha. Deixa quieto. Mas assim, uma sugestão, cara, vocês precisam fazer curso sobre isso. Na verdade, o projeto tinha uma escola de música, escola ministerial de música, que foi muito conhecida no Rio de Janeiro. Só que tem alguns anos que a gente já parou, mas foi... Ou tipo, ir nas outras igrejas, estruturar. Assim... A gente faz workshops, assim, a gente fala... É muito legal, cara. É, muito legal. E a gente... É a questão do discipulado, né? Da formação. A gente já forma desde os pré-adolescentes. Isso é uma chave. Aí vai para os adolescentes. Já tem um Ministério de Música. Então, pré-adolescentes têm Ministério de Música deles, os adolescentes têm um Ministério de Música deles e os jovens têm um Ministério de Música deles. Caramba. Então, nunca falta. Entendeu? A criança vai crescendo, ela só vai evoluindo, né? Sim. Então, aí o nível vai aumentando até um dia chegar a tocar no culto principal. Inclusive, na homenagem agora desse ano pra ele, né? No meu aniversário. Foram os pré-adolescentes que cantaram uma das nossas músicas. E tocou lindamente, né? Exatamente. Foi lindo. Mas é um trabalho de discipulado forte. Tem 9 a 12 anos, eles têm de 9 a 12 anos. Não sei se você gosta de futebol em si, mas os times têm as categorias de base, sim. porque ali vão formando jogadores para, quem sabe um dia, esses jogadores jogarem no time principal. Sim, isso é uma formação, né? É um discipulado. Sim. Só que na área do futebol. A gente faz isso muito na área musical. Sim. Então, tá rolando o culto principal na igreja domingo, simultaneamente tá rolando o culto dos pré-adolescentes, de 9 a 12 anos. Eles que pregam, eles que tocam, eles que fazem ofertório. Que legal. O dos jovens é sábado, então assim vai. Adolescente sexta-feira, mas eles que conduzem. Cara, que legal, cara. E é muito legal, porque... E eles sabem da história toda. E os professores falam, como é que é a história do Projeto Vida Nova? O apóstolo Ezequiel Teixeira começou no quintal da casa do sogro dele. Eles sabem tudo, a história toda. Porque e a não música, se perde o legado. A música começou assim, com o pastor Moisés Malafaia, agora tá com o pastor Diego, com a pastora Tati, e a gente canta a música tal. Sim. E, assim, então eles sabem de tudo. É a identidade, sabe? É passar a identidade. Cara, isso é muito legal. E isso que você falou da categoria de base de futebol, eu moro em Xerém. Então eu tô ali de frente com o Fluminense, tem a categoria de base ali. E tem um investimento gigantesco. Tipo, às vezes, pra entrar na cidade de Xerém, você tem que passar pelo campo do Fluminense. Recentemente fomos a um casamento lá, passei. Isso. E aí, às vezes, quando tem jogo, tipo, clássico, é igual um clássico normal, gente. Bandeirão do Flamengo de um lado, Fluminense do outro e tal. E aí é interessante que tem o meu vizinho, ele é coordenador da base do Fluminense, ele fala isso, cara, desde a base ele sabe que é um clássico, sabe respeitar a história do Fluminense. Isso aí. Sabe o que significa o grenada, a roupa. E assim, é um paralelo que a gente faz. E não foi, agora se não me falha a memória, eu não sou tricolor, né? Mas não foi um menino da base que fez o gol da Libertadores? Foi o John Kennedy. John Kennedy. Que inclusive tava lá em Xerém quando fez o gol. No dia seguinte do título. Foi pra lá. Foi pra lá. Então, aí você vê o efeito de
um trabalho de base Sim. dando um fruto já no auge, né, do profissional. Então, se a gente, como igreja, fizer um bom trabalho de base nessas próximas gerações, amigo, a tendência é só crescer e a volta de Jesus, né? Até hoje, por exemplo, a Brenda, que é a nossa baterista, e o Bruno, que são os nossos bateristas, eles vieram dessa formação. Caramba. Desde os pré-adolescentes, né? Passaram pelas adolescentes e hoje são os profissionais, né? Que a gente chama. Caramba, cara, que legal. Desde pequeno. O Mateuzinho do teclado também fez todo esse processo. E legal. tu vê esse DNA do projeto, que assim, até hoje, a galera mais velha tem esse saudosismo, né? Uma vez eu tava ouvindo um baixista, não sei de qual banda que era, mas dessas bandas famosas, assim, acho que devia ser do Morada. Aí meu pai falou assim, esse baixista é bom. Vou te falar, um baixista bom. Cara, tinha que ver o Jaiminho tocar. Aí eu falei do Ministério de Louvor. História, né? Aí, não sei o que, de ministro de louvor, líder de Ministério de Louvor. Pô, mas Moisés... Tinha esse saudosismo. Inclusive, no dia em que eu fui batizado pelo Espírito Santo, tava tocando a música do projeto. Olha que me veio essa memória aqui agora, que é aquela... Como é que é aquela, Rodrigo? Muito linda essa música. Uma linda canção. Uma linda canção. Mas eu também imagino que hoje não deva ser um trabalho muito fácil, porque assim, existe o projeto e tal, mas existe também algo que está sendo feito hoje. Sim, né? é esse período que a gente está trabalhando agora, né, para transicionar, porque fica muito, musicalmente falando, da igreja, né? Eu acho que agora, falando no campo musical, a história do projeto nos anos 90, na parte musical, foi muito revolucionária. Mas foi num período onde as igrejas não tinham tanto costume de ter bateria, guitarra. Para muitas igrejas, bateria era do diabo, né? E o projeto veio com louvor extravagante, profético. Já hoje, nós vivemos uma outra realidade, onde todas as igrejas, né, conseguem, fazem um momento de louvor tão bacana. E a gente está procurando agora trabalhar no Projeto Vida Nova de Irajá para esse tempo. Só que a gente não tem um foco só para música. Então a gente, ao abraçar uma igreja que é grande, a gente se desdobra para tudo. Mas nós estamos com projetos. Agora ela lançou o projeto infantil, que foi o primeiro trabalho infantil do Projeto Vida Nova de Irajá. Temos aí um projeto para os 35 anos de história do Projeto Vida Nova de Irajá. Então tem muita coisa no papel, estamos em oração. Amém. Para que isso venha a nascer, se for da vontade de Deus. Eu digo que há também a dificuldade não é rompimento, mas da construção. Imagino, fazendo um paralelo com vocês, poxa, o apóstolo Ezequiel conquistou tantas coisas e tal, e no olhar de quem tá de fora pode rolar a comparação. E até pra vocês pode rolar essa comparação. Poxa, o meu pai ou o meu sogro. Imagina pro Ministério de Música também. Pô, aquilo que foi feito e tal. Mas isso é algo que precisa ser construído, está sendo construído agora, né? Deve ser um processo difícil, eu imagino, né? E o mais legal é que essa questão, por exemplo, a geração que tá vindo agora, do meu filho, dos pré-adolescentes, dos adolescentes... assim como eu tinha o Pastor Moisés como uma referência musical, eles estão tendo a gente como uma referência, né? Isso é muito legal. Outro dia a gente estava conversando sobre isso com os professores lá, né? A questão de, não, eu tenho que ministrar que nem o Pastor Diego e não sei o quê. Eles imitando mesmo. Eu achei tão bacana, tão puro e sincero, porque... essa geração precisa de referências. Com certeza. Né? Precisa de referências. E eles estão vendo a gente, né? Eles não conheceram Moisés Malafaia ou Jaiminho. O meu pai, pra eles, é como se fosse um vô grandão assim, vozão assim, ai meu Deus, meu avô, assim. Tô tentando ver aqui, eu não sei se é possível, desculpa. Eu passar um vídeo do meu filho tocando bateria na igreja. Não sei. Será que tem como colocar aqui? Posso mandar? Eu vou mandar pra Tati, ela te encaminha. Porque, desculpa, fez até barulho, mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E assim, e é muito legal, porque eles respeitam muito meu pai, mas respeitam a gente também, e se espelham na gente, assim. E você vê esse legado de paternidade, assim, na cobertura espiritual se
impartindo ao longo da igreja. E até né? as músicas, e eles escolhem. Por exemplo, a minha geração pode até escolher as músicas mais antigas, mas a geração deles só escolhe as nossas. Sim. Entendeu? Por causa de uma identificação. Sim. E aí eu falo, a gente não pode deixar morrer Claro. essa história. Né? É muito legal a gente deixar esse legado, né, para as futuras gerações. Sim. Deixa eu passar aqui, então, pro meu amigo. Cara, mas que legal, cara, que legal isso. Entender esse legado, né, que precisa fluir sempre, né? Isso é muito, muito importante. Poxa, que história incrível, cara. Que história incrível. Aquilo que vocês estão construindo lá também é muito incrível. A gente aqui enquanto igreja, como tá falando, está começando, né? A igreja de 8 anos é uma pequena igreja ainda. Mas tal. Deus tem abençoado muito você. Tem, e assim, pra gente ouvir essas histórias é muito importante. Né? A gente por exemplo, a gente recebe pessoas de visões teológicas diferentes aqui. A gente fala da questão matrimonial do pastoreio, né? A gente já recebi gente aqui que não acredita no pastoreio feminino, por exemplo. Mas daquele cara você pode absorver alguma coisa. E assim, pra gente sentar com vocês, eu quero repetir isso aqui também em público, sentar com vocês e receber é muito importante num legado geracional que não transcende só no ambiente do projeto, mas daquilo que vocês estão impactando pro Rio de Janeiro, Amém. sabe, pro Brasil, que vocês estão fazendo, que não termina só naquele espaço da cidade do Leão ali, né? Amém. Isso é muito importante. E assim, algo que eu queria também falar um pouco, gastar um pouquinho de tempo para falar, é aquilo que você começou falando sobre a questão do filho de pastor, né? Você é filho de pastor? Sou filho de pastor? Certeza. Você é filho de pastor. Na verdade, no nosso caso, eu acho que já é a 4ª geração de pastores. É verdade. O meu bisavô era diácono. É mesmo? Aí depois veio, a partir do meu avô, ministério pastoral. O meu bisavô era macumbeiro. Mas Deus mudou a história. Não, meu bisavô era espírita também. Mas eu faço assim, eu faço tom jocoso porque assim, meu pai rompeu uma barreira. E sabe quem foi na casa dele? O Gurnavingre, que o dono o fundador das Assembleias de Deus foi na casa foi dele. o que ganhou o bisa da Tati pra Jesus. Clímaco e Gurnavingre. Foram na casa dele. São suecos, né? São suecos. São suecos. Caraca, que legal, cara. Legal. Mostrar o vídeo do Daniel. Tá. Eu vou mudar a câmera. Mas aí, por exemplo, ele converteu. O seu avô também era o meu bisavô, né? Meus bisavós eram espíritas, Sim. né? E tinha uma pessoa da família, não sei se eu acho que era uma das filhas ou a irmã do meu avô, do meu bisavô, que ficava mesmo, né, transtornada, muito transtornada. E aí, quando passou pela casa deles, porque eles faziam esse evangelismo de porta em porta, né, Sim. naquela época. E aí passou, eles aceitaram Jesus, nunca mais minha tia teve problemas. Caramba. Né? Tia que eu falo assim, né? Bisa tia, né? Não sei como é que é. E aí, a partir dali, começou um legado. Aí passou pro meu avô. Meu avô foi pastor na Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Por que muitos legal, anos. cara. Aí veio meu pai, meu pai pediu a bênção, né, pra começar o centro evangelístico, que era o Projeto Vida Nova era um centro evangelístico, não tinha intenção de ser igreja, só que foi crescendo e se tornou uma linda igreja. Tanto é que hoje, né, na revista lá da CPAD, nas atas da Assembleia de Deus, o Projeto Vida Nova é um ramo. É um ramo das Assembleias. Conta como um ramo abençoado das Assembleias de Deus. Cara, que legal, cara. Não é rebeldia, né? Você vê, né? Como Sim. a gente tem que se retirar dos lugares com dignidade, sim, né? Sim. Né? Com as portas abertas, né? Sim. Porque quando a gente também quebra princípios, o princípio quebra a gente lá na frente, né? É verdade. E como o princípio de honra tá presente. Vocês estão falando aqui do projeto, desse processo de sucessão que está feito baseado em honra, mas não começa agora. Não, né? O pastor Ezequiel também transicionou em Exato. honra, Sim, tudo isso. Teve uma transição em honra, assim. Meu avô estava vivo quando começou o Projeto Vida Nova, abençoou meu pai. Que legal. Foi muito lindo.
a intenção não era ser uma igreja, né? Era ser um centro de evangelismo mesmo para drogados, para pessoas de baile funk. A gente fazia muito trabalho com pessoas com baile funk. Então só que foi crescendo, foi tomando uma proporção que... Cara, sim. né? Que hoje tá no Rio de Janeiro todo, né? Tá. Tem igrejas até no espalhadas exterior. Somos Tem no Brasil e no exterior. 70 Cara, igrejas. Chegando a né? 80. Chegando a Caramba, 80. que bênção. Que bênção, que bênção. Mas assim, sobre essa questão de ser filho de pastor, assim, vocês tiveram alguma crise? Ou sempre foi algo tranquilo? Que eu conheço, porque assim, é difícil hoje você ver filhos de pastores continuando um legado. Assim, eu particularmente, ainda mais da minha faixa etária, da galera de 22 anos, 23, é muito difícil você ver isso, esse processo. Vocês tiveram alguma crise? Ou foi tranquilo? Assim, Fala você. no começo, muita gente, quando a gente, na primeira etapa do processo dessa transição, havia algumas pessoas que tinham uma expectativa de ser o sucessor do meu pai, né? Principalmente alguns pastores que hoje não estão com a gente mais. E aí, quando meu pai foi pra política e a gente ficou cobrindo ali Irajá, né? Que eu chamo primeira fase do processo de transição. Muita gente começou a se levantar e falar, tá ali porque é filho de pastor. Tá ali, né? Principalmente esses entendi. pastores que tinham grandes expectativas. Só que Deus, eu creio muito que Deus é um Deus de gerações, né? O Deus de Abraão, Isaac e Israel. Sim. Deus é um Deus geracional. E eu não cheguei lá na eternidade, nem o dia que chegou na eternidade. Eu vou nascer no útero profético, apostólico, do pastor Marildo ou do pastor Ezequiel. Sim. Não, a gente não chegou, foi uma escolha divina. Então, eu creio que há uma unção sobre os nossos pais que passa para os nossos filhos e que vai também abraçar cabe a outros nós filhos. abraçar isso. Cabe né? a nós abraçar. Tem muito filho de pastor que tá falando Que não quer abraçar. Não quer abraçar, quer outras coisas. Quer ter outras coisas. Aí a vida é uma escolha. Só Sim. que isso não vai, apesar dessa unção existir, de estar sobre nós, não vai livrar a gente de certos embates, que pra mim isso foi um embate, essas críticas, essa questão, né? Teve gente que falava assim, nepotismo no altar. Sério? Foi pesado, não foi fácil não. Quando a gente casou. A primeira fase do processo de transição foi muito pesado. Era assim, pessoas botando no Face, assim, nepotismo no altar. A igreja Cara de Leão agora é nepotismo no altar. Caraca. E assim, não reconhecia, assim, sabe? Mas o que eu fiz? A gente começou a trabalhar, falei, que nem uma frase que eu li, trabalhe em silêncio e deixe que os seus resultados façam barulho. Sim. Então, a gente começou a fazer assim, trabalhar no silêncio, sem ficar, né? Sim. Rebatendo. E eu falei, vou trabalhar para Deus e os frutos vão mostrar que nós somos. E aconteceu que hoje, né, amor? Hoje as pessoas respeitam a gente de uma forma assim. Graças a Deus. Mas eu entendo. Não tô falando que não exista. Não, existe sim, mas ainda. eu entendo. A gente que tem uma proporção menor passa às vezes por isso, eu e meu irmão. Tá ali porque é filho do pastor Alexandre. Mas aí eu lembro que o apóstolo Luiz Hermínio, meu pai caminha muito. Vocês conhecem o apóstolo Luiz Hermínio? Sim. Meu pai caminha muito próximo a ele. Ele falou assim: cara, não se ofenda nem se defenda. Se é de Deus, a tua defesa tá em Deus, né? Então não tem estresse por causa disso. Vamos passar o vídeo do Daniel e daí a gente volta a falar depois sobre filho de pastor. Filho de pastor. Dá pra ouvir o somzinho? Dá pra ouvir o som? Tá saindo lá? Não, tá melhor que eu já. Ele fica. Nesse vídeo ele não tinha 3 anos ainda. E já mexe o pé de frente da mão. Ele fica em pé pra poder tocar o bumbo. E ele toca a Vera mesmo. Impressionante. Cara, que legal, cara. Muito legal. Eu comecei com essa idade também. Eu comecei com 3, 4 anos. Legal. Meu pai foi missionário em Minas, eu comecei com essa idade, assim, também. E que legal. Foi muito, muito, muito legal. Muito bom. Eu tô perguntando essas coisas sobre filho de pastor, porque eu sempre também tive lá do meu pai, mas nunca foi muito fácil nesse sentido.
sempre foi uma parada mais complicada, assim, pra mim. Tipo, falar um questionamento, ver se vocês me respondem. Agora já tá tudo resolvido, mas um questionamento que eu tinha com adolescente, né? Pra quem que eu confesso meu pecado? Porque o pai é o pastor, né? Meu pai é meu pastor. Ele vai brigar comigo como pai, ou ele vai me aconselhar como pastor? E existe também um processo do pai ali aprender, né? Ele nunca foi pai de adolescente. Tá sendo pai aquele primeiro momento. Nunca foi pai e pastor ao mesmo tempo. Então, eu me encontrei muito nesses conflitos. E é engraçado porque a gente encontra, às vezes, por exemplo, muitos pastores que vêm aqui, são filhos de pastores. Pastor Daniel, o próprio pastor Adiel, que é amigo nosso, que falam, poxa, eu tive dificuldade porque meu pai, às vezes, em vez de ter tempo no meu aniversário, estava na igreja. Muitas vezes, muitos aniversários. Eu nesse sentido, assim, no meu caso, né, eu me resolvi bem, porque eu sou um cara, assim, muito na minha. Então, eu procurava, assim, não trazer, né, tipo de... Eu sempre olhava para não trazer preocupação pro meu pai. Então, não, tem que vencer isso. Então, passava por algumas adversidades, lógico, teve um momento que eu tinha que pedir conselho, né? Vida sentimental. Claro. Teve aquela época que, não, eu tô apaixonado. Não cheguei a namorar, mas tava... eu tô gostando daquela menina da igreja. Meu pai, poxa, filho, eu conheço a história da família daquela menina da igreja. Não é pra você, não. Eu conheço a história da menina e tal. Então, tinha época que abriu o coração, mas de um modo geral, o meu jeito de ser é muito... Tranquilo pra isso. Boa. Eu só me lembro quando era criança, que às vezes fazia bagunça, isso ainda no Brasil, devia ter 4, 5 anos de idade, eu me lembro, nos corredores da igreja, tudo virava bola, né? Pegava qualquer coisa, virava bola, chutava. Aí vinham os diáconos, você não pode, você tem que dar exemplo, porque você é filho de pastor. Né? Sempre tinha aquelas era uma criança como qualquer outra, e meus pais entendiam isso e falavam, não, ele é criança. Sim. Ele pode ser até filho de pastor, mas ele é criança. Sim. Então, assim, nesse sentido, eu me resolvi bem. Sim. Agora, Deus permite algumas situações, ou até críticas de outros e tal, para nos forjar. Porque o mundo é duro. E o nosso seio familiar, a maioria, né, dos filhos de pastores, não posso dizer que todos, mas a grande maioria, tem uma família equilibrada. Sim. Já tem um lar mais estruturado. Então, dentro de casa, você tem uma segurança, mas o mundo é cruel. Sim. Então, Deus permite algumas coisas, tipo José, né? Foi traído, foi jogado no poço, mas para forjar ele. Sim. Tem até um ditado que eu não sei quem fala, mas eu concordo, que tempos difíceis geram homens fortes. Sim. E tempos fáceis geram homens fracos. Sim. Então, Deus permite, vendo o futuro do Danilo, que ele passe por momentos assim, de ajustes, de críticas. Sim. Então, eu enxergo mais por esse lado. Sim. E vocês se lembram, assim, tipo, o primeiro contato que vocês tiveram com o Espírito Santo? Porque, assim, eu particularmente, meu pai era pastor, mas eu não era crente, sei lá. Tem gente que acredita que você não se converte junto com seu pai, né? Porque você é filho de crente, que você é crentinho. E eu me lembro claramente do meu... primeira vez que eu tive um encontro com o Senhor, assim. Vocês se lembram da época de vocês? Como foi? Quando me lembro de um retiro, né? De um acampamento, que a gente chama de acampamento, a juventude lá na igreja. E foi um mover muito grande, muito grande. E ali eu fui tomada, assim, pelo Espírito Santo. Eu era pequena ainda. Eu tinha lá para uns 9, 10 anos de idade. E, assim, todo retiro tinha essa movimentação, assim, muito grande do Espírito Santo se mover. E ali eu me lembro, assim... E dali pra frente, cada acampamento era um mover, assim, que eu esperava a hora de chegar, né? Todo ano. Esperava a hora, vai ter um acampamento jovem. Que legal. Vai ter um derramamento do Espírito Santo. Eu me lembro que foi num acampamento, isso lá na Espanha, eu era novinho, que eu fui batizado no Espírito Santo. Meu Deus. Assim, esse fato eu lembro. O dia que eu fui, o ambiente, eu lembro, tá tudo aqui na memória. Eu lembro desse ambiente. Agora, o fato de entregar a minha vida para Jesus, assim, como a gente vive, né, filho de pastor, vive na igreja, o dia, de fato, eu não sei dizer qual foi o dia que entreguei minha vida para Jesus, mas eu lembro
que falavam tanto, né? Você tem que entregar a tua vida para Jesus para não ir pro inferno. Tal. Na escola, a escolinha das crianças falavam que eu toda hora levantar minha mão, eu quero Jesus. Na escolinha. Eu não me lembro, né? Mas já tinha um coração entregue. Aí perguntaram, eu me lembro que perguntaram assim para mim, Diego, você já entregou a vida para Jesus? Eu falei, sim, várias vezes. Sim, entendi. Poxa, pessoal, foi assim, acho que passou voando a hora, mas foi muito bom receber vocês aqui. Agradeço de coração pelo tempo de vocês, pela vida de vocês. Nossa. Mas antes da gente finalizar, assim, de fato, eu queria ouvir de vocês o que o senhor tem falado para esse tempo, uma dica final. Pessoal, se tem esse livro sobre relacionamento, se é algo relacionado à igreja, sobre relacionamento, mas que deixasse uma mensagem final pro pessoal, que vocês tenham ouvido da parte do Senhor, queiram compartilhar. Amém. Minha esposa, Deus deu uma revelação para minha esposa nesse ano. Ela tem feito um trabalho extraordinário chamado Experiência da Mesa. Né? Eu queria que ela falasse um pouquinho, porque tem a ver tudo com relacionamento. Sim. Então, eu tava orando na minha casa e o Espírito Santo falou, faça uma mentoria, né, com as mulheres, falando sobre a importância da mesa na palavra. E a mesa é algo muito espetacular, porque às vezes a gente só acha que a mesa é a questão da comida, mas é muito mais além. A mesa aponta para intimidade, para comunhão. A mesa, ela revela quem são os nossos amigos, mas também revela quem são os nossos inimigos, sabe? E na mesa, né, quando ali no Jardim do Éden, né, o fato de Eva ter se alimentado daquele fruto, né, do fruto proibido que a gente fala, ali ela também estava sentada numa mesa, né, porque estava se alimentando, então era a mesa também. E deu ouvido à serpente. Muita gente está dando ouvido a serpentes na mesa, sabe? E quebrando a comunhão com Deus. E quebrando a comunhão, quebrando o fato de chegar no propósito, na promessa, sabe? Quebrando ciclos, quebrando os propósitos de Deus mesmo aqui na Terra, porque estão dando ouvidos às pessoas erradas. E eu quero, assim, deixar uma palavra que nem todas as mesas a gente pode se assentar. Sabe? Nem todas as mesas, nem todo mundo pode se assentar na nossa mesa, nem todo mundo pode entrar na nossa casa, nem todo mundo, né, que a gente venha ser mesmo seletivo. A minha oração hoje é que Deus nos conecte com pessoas, porque essa união de propósito não é só na vida sentimental, é para todas as áreas. Que Deus una a gente para complementos de propósito, né? Eu creio nisso, eu creio que hoje Deus está unindo a gente aqui por um propósito. Entendeu? Eu creio muito nas conexões divinas. Amém. Porque tem conexões que nos impulsionam. As conexões divinas nos impulsionam, né? Mas tem conexões que destroem a gente. Então, eu sempre falo isso. Eu me lembro de José, estava no cárcere, ele teve que ter discernimento. Se era o padeiro ou o copeiro. Dependendo da conexão, ele ia para um lado ou para o outro. E hoje está muito difícil, né, a gente discernir quem está se aproximando da gente, né? Mas eu quero deixar claro aqui, deixar essa palavra aqui para vocês, né? Que venha um discernimento de espíritos sobre a nossa vida. E que Deus nos conecte com pessoas, né? Que vão somar com o nosso propósito. Amém. Amém? Como está acontecendo aqui hoje, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Bem, pessoal, poxa, novamente, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, sei da agenda corrida, né, de tudo isso, mas se separaram um tempo para compartilhar da vida de vocês. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Amém. Tenho certeza que quem está em casa também foi ministrado pela eternidade que habita em vocês. Então, agradecer você que ficou até aqui com a gente. Quero agradecer pelos patrocinadores também, novamente, Metaltech, FJ Sign, tá sempre com a gente, Dr. Silas, AMB o quê? AMB Clean, né? Que tem nos ajudado durante esse tempo. A gente vai ter agora, sim, você que tá aí olhando, vendo a gente, você vai estar babando, porque agora a gente vai entrar aqui agora
a nosso patrocinador do Kigrude, das empadas e do pastelzinho Olha de aí, forno. hein? Aqui, ó. Essa Meu daqui que eu Deus. Coisa falei com vocês, ó. linda. Essa daqui que eu falei, ó. Vou abrir aqui só pra gente... E vocês vão levar pra casa também, junto com os presentes. Olha, Obrigado, muito presente. A obrigado. gente tá sendo muito presenteado aqui. É. Ih, vai fazer mó barulhão agora. Ei. Essa aqui é queijo bico damasco. Esse aqui é o Ó, quê? Frango com requeijão. meu Deus. Meu Deus, hein? É bonito, hein? É, tá forte. Kigrude também, que é... Esse aqui é o quê? Frango com requeijão. Camarão com requeijão. Aí, ó. Olha, gente. Kigrude, que é também um legado geracional. Você sabia? Não sabia. O avô dele era o Vaz Camarão. Que aqui nessa região era conhecido pra caramba. Vendia... Eu conheço Vaz Feijão. É, É, Não sei se vai- tem a ver, tem a ver. não Que era sei. o Vaz Camarão. Engraçado. Lá no Recreio tem Vaz Feijão. Aqui, onde é a Aham. igreja, muito antigamente era uma loja de venda de carro. Uhum. Tinha um negócio de vender carro aqui. E o Vaz Camarão vinha vender negócio de empada camarão aqui, não é? Legal. E aí, ó, ele tá aqui com a gente hoje, legal. né? Enfim. Muito E se também, ó, a gente tem coletado os patrocinadores porque a gente quer melhorar a nossa estrutura. A gente tem uma sala legal, mas a gente quer melhorar, quer colocar mais uma câmera, quer colocar microfones melhores, a gente quer aumentar a nossa estrutura. Como é que a gente tem feito isso? A gente tem arrumado patrocinadores, o pessoal tem patrocinado a gente. Então, se você quer ser um dos nossos patrocinadores, vou colocar aqui o telefone aqui na tela do Rodrigo, que é o nosso produtor. Que ele vai... Você pode esperar o pessoal colocar, que você vai poder entrar no WhatsApp, chamar ele aí. Se você quer patrocinar, tem algum produto, serviço, você vai ver lá as condições com ele para poder fazer esse investimento também. Um testemunho importante. A gente, um tempo atrás, foi patrocinado pelo Chefe Mourão, que é de hambúrguer, né? Hambúrguer. Ele tinha uma loja, uma barraca, assim. Cara, ele alugou a esquina. O negócio Que dele. legal. top. É. Que A gente foi Top. patrocinado a gente foi a Legal, Casa da muito Severina, bom, comida muito nordestina, né? Cara, eles tinham uma loja aqui. Agora tem a loja aqui, loja em Botafogo, Que loja em São Cristóvão na top. feira lá. Legal. Então assim, as pessoas têm prosperado. O pessoal sai aqui da igreja e vai comer na Casa Severina direto, né? Então se você quer ser um dos nossos patrocinadores, você come aqui na cantina da igreja empada da Kigrude todo domingo, né? Então seja um dos nossos patrocinadores, invista nessa mensagem. E tamo junto pra sempre, né? Aí, ó. Agradecer novamente o pastor Diego, a pastora foi um prazer Tati. estar aqui com Foi muito bom vocês. estar com vocês. Deus continue abençoando esse trabalho, essa linda igreja. Amém. Que a Amém. boa mão do Senhor continue conduzindo vocês, né? Amém. E parabéns, porque tá tudo muito excelente. Amém. Amém. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Compartilhem esse vídeo, essa mensagem. Sigam a gente nas redes sociais. Tamo junto.